Olá, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana aqui com a Cavero. Se você está chegando pela primeira vez no nosso canal do YouTube ou nas nossas plataformas de podcasts, o intuito desse programa aqui é contar para você quais foram os principais pontos que rolaram nessa última semana, sejam indicadores que foram divulgados, sejam falas de pessoas importantes para o cenário econômico global, ou sejam também algumas decisões políticas que estão acontecendo aqui no Brasil ou no mundo. E depois de tudo isso, a gente fala também o que vem pela frente, o que é importante que você mantenha a sua atenção para essa próxima semana. A gente vai contar sobre essa primeira semana cheia do mês de julho, começando aqui o segundo semestre do ano de 2022, e um semestre começando um pouquinho diferente de como terminou o primeiro semestre do ano. Aqui no nosso mercado, o nosso índice Bovespa, principal índice de ações no Brasil, ele terminou a semana com mais uma alta, a gente já tinha tido uma alta na semana passada, a gente teve uma alta de 1,3% nessa semana e fechou acima dos 100 mil pontos novamente, dessa vez acima dos 100.289 pontos agora. Nós tínhamos perdido esses 100 mil pontos, tínhamos voltado para os 98 mil, saindo lá de uma alta de 120 mil pontos em meados ali dos primeiros meses do ano. Após isso, a gente enfrentou fortes quedas, muitas notícias no radar impactando tanto aqui dentro do próprio Brasil quanto os temores lá fora. Mas nessa semana, o nosso índice respirou um pouquinho mais aliviado. No ano, a Bolsa Brasileira ainda cai 4,3%, ainda temos mais um ano de quedas aqui no mercado acionário do Brasil. Quando a gente olha para o dólar interrompeu a sequência de altas recentes que a gente via, vendo uma escalada da moeda, e nessa última semana caiu 1,4% e voltou para um patamar de R$ 5,26. Porém, no ano, o dólar ainda cai 5,8%, ainda um ano de queda para o dólar que começou um ano muito valorizado. A gente lembra desse dólar há pouco tempo agora, na casa dos 4,70, quando a gente teve uma forte apreciação da nossa moeda, mas de lá para cá esse dólar voltando para a casa dos 5,30 praticamente. E quando a gente leva para a curva de juros, nessa última semana a gente viu uma alta, uma abertura firme na curva, com destaque para os vencimentos ali dos anos de 2024 e 2025, né? Aquele intermediário curto da curva, que apresentaram a elevação de mais de 30 base points, 30 pontos base. E apesar do alívio na quinta-feira, com o aumento de apetite ao risco no exterior, as discussões políticas envolvendo desrespeito com regras fiscais aqui no Brasil continuam adicionando prêmios cada vez maiores nas taxas locais. Olhando para bolsas de fora, nos Estados Unidos, as bolsas respiraram um pouco aliviadas também, foi uma semana de alta, porém no ano o S&P 500 ainda cai praticamente 18%, o Nasdaq 25%. E começando a nossa volta ao mundo, um dos principais pontos para essa semana era o acompanhamento da ata do FONC, e também entender como os principais membros ali do Fed iriam se pronunciar a respeito da política monetária para os Estados Unidos. Então, o mercado acompanhou de perto a divulgação da ata da última reunião de política monetária do FONC, que é exatamente o Fed aqui para o Brasil, o FONC é lá para o... assim como o Copom é aqui para o nosso Banco Central, o FONC é lá para o Fed dos Estados Unidos, para o Banco Central dos Estados Unidos. Então, esse órgão que regula a taxa de juros lá dos Estados Unidos. E nessa ata da última reunião do FONC, que reforçou mais uma alta de juros por lá, a ata trouxe aqui a preocupação com a pressão inflacionária dos Estados Unidos. E segundo o time macroestratégia do BTG Pactual, a ata reforçou a preocupação, além dessa pressão inflacionária, em linha com o ambiente de mercado de trabalho apertado e um consumo forte. Por sua vez, o comitê já começa a enxergar sinais de desaceleração da economia, mas não em tom suficiente, intensidade suficiente, para mudar a postura hawkish de aperto monetário lá do Banco Central dos Estados Unidos. O Christopher Waller, que é um dos presidentes regionais do Fed, afirmou que acredita nas chances de o Fed alcançar um pouso suave dos juros, e o James Bullard, que é sempre muito acompanhado pelas suas falas mais duras, afirmou que a economia continua expandindo e que o mercado de trabalho está robusto e tem o melhor desempenho em mais de 20 anos. Exatamente em linha com isso, a gente teve a divulgação do último relatório de payroll, relatório
de mercado de trabalho dos Estados Unidos, mostrando a criação de 372 mil vagas de trabalho em junho, e esse dado aliviou o temor de recessão por lá, mostrando o mercado de trabalho ainda bem encorpado. No ano, o índice apontou a criação de 2,7 milhões de vagas de trabalho lá nos Estados Unidos, registrando uma média de 457 mil postos de trabalho ao longo dos meses do primeiro semestre do ano. Além disso, o ganho médio por hora apresentou leve desaceleração para 0,3% no mês. Então, o quanto os novos empregados estão ganhando por hora trabalhada lá nos Estados Unidos. E o mês anterior foi revisado para 0,4% e 5,1% nesse ganho médio por hora de alta na comparação anual, confirmando o início da trajetória de acomodação dos salários em 12 meses. Esses salários estavam em forte alta, causando uma nova vertente aqui para a inflação por lá. O dado abre caminho para a continuidade da política mais restritiva do Federal Reserve para conter a inflação. Entre os indicadores, ainda lá nos Estados Unidos, a gente teve nessa semana o ISM de serviços caindo para 55,3 pontos em junho, mas acima do esperado pelo mercado, que era de 54,3 pontos, e o PMI de serviços, então dois dados para serviços, para o setor de serviços lá dos Estados Unidos, indo para 53,4 de 52,7 do consenso do mercado. Então, serviços nos Estados Unidos acima da projeção, acima do esperado pelo mercado, mostrando um forte momento por lá para mão de obra para serviços também. Na Europa, a gente teve o PMI composto da zona do euro caindo para 52 pontos, saindo de 54,8 em maio. A produção industrial da Alemanha subindo 0,2% em maio ante abril, um pouco abaixo do esperado do mercado, 0,3%. Então, dados na zona do euro trazendo novas preocupações, PMI composto desacelerando, mas ainda ficando acima dos 50 pontos, e produção industrial na Alemanha, que é um país muito importante para a produção, para a indústria no bloco, abaixo do esperado. No Reino Unido, a gente teve o primeiro-ministro Boris Johnson renunciando em meio a uma série de escândalos que já durava alguns meses, e dessa vez essa renúncia sendo reforçada e indicada pelos membros do próprio partido. Levando lá para a Ásia, do outro lado do mundo, o Ministério das Finanças chinês anunciou que irá intensificar os seus esforços para fortalecer a economia em meio a novos casos de Covid-19 no país, e a pasta informou ainda que cogita permitir que os governos locais vendam 220 bilhões de dólares em títulos no segundo semestre do ano, para impulsionar o financiamento em infraestrutura. China, que tem sido esse ponto de atenção, porque teve uma desaceleração novamente nos últimos meses com os novos casos de Covid e a implantação da política de Covid-0 no país, então parando com a atividade por lá e ocasionando vários novos problemas ao redor do mundo na cadeia de produção, e agora que já estava mais acomodado esse ponto, que já estavam mais em um momento de alívio nas restrições, voltando a ter novos casos, e o governo intervindo aqui para avisar que vai fazer estímulos, que vai ajudar a economia e que vai estimular as atividades. Lá na China, isso tem um impacto por todo o mundo. No Japão, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe morreu após ser baleado por um homem enquanto fazia um discurso em um evento político. O mercado tem acompanhado bastante isso de perto por lá também. E no radar corporativo, para a gente terminar essa volta ao mundo e vir para o Brasil, a gente teve novamente Elon Musk como centro das atenções, e dessa vez em uma notícia um pouco diferente das últimas que a gente vinha registrando por aqui. O Elon Musk anunciou ter desistido da compra do Twitter devido ao número de contas falsas da rede social. Para desistir desse acordo, o Musk deve pagar $1 bilhão, e advogados do Twitter, advogados e de pessoas envolvidas também na negociação, já começaram a se movimentar para fazer processos contra Elon Musk. Isso serão cenas dos próximos capítulos. Voltando aqui para o Brasil e fazendo o nosso giro interno, a gente segue com Brasília sendo o foco das atenções e, novamente, por preocupações fiscais, e o presidente da Câmara adiou para a próxima terça-feira a votação da PEC 15, que amplia benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, indo para R$ 600, e a PEC da enfermagem por falta de quórum.
O Senado aprovou o MP que amplia teto do crédito consignado e autoriza desconto até no Auxílio Brasil. Essa PEC, que amplia benefícios sociais, que está na Câmara para aprovação final, ela já teve parte ali dos seus destaques revogados, e é um grande ponto de atenção porque destrava novos valores fora do teto de gastos para esses auxílios à população, já em um momento bastante fragilizado da nossa economia, e foi até comentada como uma PEC kamikaze, uma bomba fiscal nesta reta final de governo Bolsonaro nesse mandato atual e chegando muito próximo das eleições presidenciais deste ano aqui no país. Levando para os indicadores, o IBGE informou, na verdade, que o IPCA de junho, a nossa inflação oficial do país, do mês passado, subiu 0,67%. Esse dado foi menor do que estava previsto pelo mercado, que esperava 0,71% de inflação no mês, mas ainda mostra um ritmo de aceleração de preços. Os dados apontaram um avanço preocupante dos preços, com núcleos e serviços ainda altos. A inflação medida pelo IGPDI ficou em 0,62% em junho, antes 0,69% em maio e 0,61% das estimativas da Bloomberg. Ainda em indicadores, mas saindo de preços, a produção industrial avançou 0,3% em maio, o dado foi levemente abaixo do esperado, após alta de 0,2% em abril, que foi revisada para 0,1%. A leitura foi beneficiada pela melhora do sentimento com a atividade econômica, com destaque para o avanço na produção de veículos automotores em 3,7% e máquinas e equipamentos em 7,5%. E vale ressaltar ainda que ambos os subgrupos registraram recuo em abril, explicando em parte o avanço do mês. Ainda no cenário de indicadores, mas não os que são divulgados e os que divulgam esses dados, após o fim da greve dos servidores, o Banco Central voltou a divulgar alguns dos seus dados, algumas das suas publicações em relação aos indicadores no Brasil, e divulgou uma nova edição do Boletim Focus na sexta-feira. O relatório apontou que a inflação deve terminar 2022 em 7,96%, abaixo dos 8,27% que eram projetados anteriormente. E com a percepção do aumento de risco fiscal por todas essas questões que a gente acabou de falar com a PEC dos auxílios e toda essa preocupação de gastos além do teto de gastos previsto na Constituição, o mercado financeiro está exigindo juros mais altos para comprar os títulos do governo de longo prazo. A exemplo do que ocorreu ao final do primeiro mandato da Dilma Rousseff, quando a ex-presidente buscava a reeleição. Essas taxas atingiram o maior patamar do governo Bolsonaro. Na terça-feira, no dia 5, o Tesouro Nacional aceitava pagar os juros de 6,17% para vender os seus papéis atrelados à inflação, atrelados ao IPCA, são conhecidos como NTNBs, com vencimento de 40 anos, lá para 2060, o mais longo da dívida pública doméstica, então trazendo essa dívida mais alta para o futuro e trazendo essas taxas de juros reais para patamares bem elevados, acima de qualquer momento aqui do governo recente. E atualizando os dados antigos, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, que é visto como uma proxy do PIB aqui no Brasil, avançou 1,08% em março e recuou 0,44% em abril. Agora a gente aguarda os dados de maio e de junho também. E para a gente finalizar nossa volta, no noticiário corporativo, a Anatel ativou na quarta-feira o 5G em Brasília, com operação liberada das operadoras Claro, TIM e Vivo. Informação importante aqui para a nossa telefonia móvel no Brasil. E para frente, depois a gente saber tudo o que está acontecendo aqui no radar econômico e político, tanto no país quanto no mundo, lá fora o destaque será a inflação americana ao consumidor, o CPI, e ao produtor, o PPI, de junho, já inflação bem recente nos Estados Unidos, e a publicação do livro bege pelo Fed, que reúne informações sobre as condições econômicas nos distritos dos Estados Unidos. Além disso, dados de setor externo e atividade na China serão importantes termômetros para a atividade global. A gente tem uma semana bem focada nos Estados Unidos, mas também olhando para a China. E aqui o foco vai continuar na tramitação da PEC dos benefícios fiscais, que deve ser votada na Câmara na terça-feira,
E na seara de indicadores, os destaques serão a divulgação do volume de serviços e das vendas no varejo, referentes ao mês de maio, semana importante de indicadores. Também você já sabe, se não souber, você vai descobrir agora que você não precisa esperar a próxima semana, o próximo domingo, para conferir tudo que aconteceu aqui no resumo da semana. Todos os dias nós estamos em todas as redes para te manter informado e para falarmos com você no momento e no formato que você preferir. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, em todos os canais de podcasts. Temos o nosso canal no YouTube para te manter informado também através de vídeos e playlists educativas. E, por fim, a gente está no TikTok também com uma linguagem um pouquinho mais descontraída para te manter também informado e contar um pouquinho do que acontece dentro da nossa empresa. Amanhã de manhã a gente já divulga nas nossas redes o nosso relatório de manhã no mercado para contar quais vão ser os principais acontecimentos do dia e no final do dia a gente divulga o nosso Tocando o Sino para contar como foi o pregão e quais foram as principais notícias e a gente segue nessa toada todos os dias, além dos nossos conteúdos recorrentes, além dos nossos vídeos explicativos e além de tudo que a gente produz aqui periodicamente para você. A gente se vê em breve, combinado? Tchau, tchau.